Amém, irmãos. Então, eu quero retomar. Nós até agora falamos a respeito daquilo que é do nosso espírito, né? Da importância. Eu espero que os irmãos já tenham percebido a diferença entre o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Então, isso é fundamental para que você possa discernir e viver a vida cristã, que ela é basicamente do espírito para as outras áreas da nossa vida. Se você ignora o espírito, você acha que espírito e alma é a mesma coisa, você vai ter um grande prejuízo, você não vai conseguir experimentar das coisas que são sobrenaturais, porque são manifestações do mundo do espírito. Mas agora eu quero falar a respeito da nossa alma, né? O tópico... Sim. É espírito. Gálatas 5. Domínio próprio sobre o espírito. Sim. Não, domínio próprio da nossa carne, né? 5:22, né? O fruto do espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Onde fala domínio próprio? Acho que é a versão que você usou, né? Na temperança, que deve ser domínio próprio, né? Deixa eu pegar a NVI aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio do seu ego, né? De você se controlar. Agora, irmão, se você não manifesta esses frutos, não quer dizer que você não tenha o Espírito, né? Aquilo que nós falamos, você pode ter o Espírito, mas o seu Espírito pode estar embotado pela sua alma, pela sua mente. O seu ego é tão forte, a sua mente é tão forte, você não tem disposição para renunciar, então vai ser muito difícil para o Espírito poder manifestar esses frutos, né? Para que o Espírito possa manifestar o que nós falamos, quebrantamento, né? A palavra de Deus que vai conseguir separar a sua alma do Espírito, a oração em línguas que vai conseguir exercitar o teu Espírito, e a proatividade, a nossa atitude, né? De cooperar com o Espírito Santo de Deus. Então o fato de não ter os frutos, irmãos, é isso, nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente acha, então a pessoa não nasceu de novo, ou a pessoa não é salva. Não, ela tem o Espírito Santo, mas ela não tem esses traços, né? Ela não permitiu que o seu espírito se desenvolvesse, se fortalecesse, né? Pudesse chegar ao domínio do seu ser, porque por N situações, né? Porque ignorou o espírito, né? Porque não é uma pessoa quebrantada, não é uma pessoa tratável, né? Como eu falei, no centro de tudo isso nós temos a nossa alma. E a nossa alma quem decide, né, se vai ceder ao Espírito ou não. Se você não tiver uma alma que consciente disso, né, e vocacionada para as coisas do Espírito, você não vai conseguir dar vazão a isso que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Então agora vamos falar sobre as funções da alma, né? Então, assim como o Espírito, nós entendemos que a função dele é a intuição, consciência e comunhão. Então, eu posso dizer também, de uma forma didática, é claro, que as funções da alma, nós entendemos que elas são o quê? A nossa mente, as nossas vontades e as nossas emoções. Então, essas três características são expressão da nossa alma. Então a mente, ela é o nosso raciocínio, né? A nossa psique, o nosso caráter, né? O nosso eu propriamente dito, né? A vontade fala da nossa vocação, aquilo que nós intentamos, né? Em agir, em fazer, e as emoções, a forma como nós expressamos, né? Os sentimentos. Como eu falei, não há mal nenhum nesses três. O problema é que os três foram afetados pelo pecado, da mesma forma que a nossa carne e o nosso espírito, e hoje eles não servem de parâmetro seguro para que nós possamos nos referenciar e tomar
decisões e agir, né? Coloquei aqui, a alma é a sede da nossa personalidade, o nosso eu propriamente dito. E em muitos lugares a palavra de Deus chama o homem de alma, né? A alma humana é composta da mente, vontade e emoções. A mente, se a nossa mente for obscurecida, nunca poderemos chegar ao pleno conhecimento da verdade. A nossa mente deve ser renovada para poder experimentar e entender a vontade de Deus que é revelada em nosso espírito. Vamos lá então, Provérbios 2:10. Alguém já abriu aí? Diz assim: pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Olha que interessante. Está falando que a sabedoria ela não vai para a mente, não vai para a alma. A sabedoria, geralmente a Bíblia, quando fala a palavra coração, está falando do espírito, tá? Então a sabedoria, ela está no espírito, porque lá nós temos a consciência, né? Lá nós temos a intuição. Mas o conhecimento, ele agrada a quem? O intelecto, agrada a nossa alma, né? Provérbios 24, se alguém já abriu aí. Sabedoria será boa para a sua alma, ou seja, para o seu intelecto. Se você encontrar, haverá fruto, né? E sua esperança não vai decepcioná-lo. Então, a mente, né, onde nós temos o raciocínio, onde nós temos a parte lógica, onde nós tomamos as decisões, e é o nosso eu. Então, o Senhor, Ele, quando você se converte, aí que às vezes muitas pessoas não entendem, Ele não te dá uma nova mente, né? Porque senão realmente Ele estaria fazendo uma lavagem cerebral, né? Você chegou para o Evangelho e eu vou te dar uma nova mente, vou te dar a mente de Cristo, né? Como a palavra de Deus diz. E não é esse o propósito de Deus. O Senhor, Ele quer que você, com a sua mente, né? Ele quer que você saiba de onde você saiu, para onde você vai, né? Então, o trabalhar hoje do crente é a transformação da sua mente, né? Tem um versículo que fala assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai as vossas mentes. Para quê? Para que experimentei a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos analisar o que diz isso aí? Então veja, quando fala conformeis, a palavra é bem... Eu sei que o português ele é um idioma muito abstrato, mas ali é realmente no sentido de ter a forma, né? Como se fosse colocado dentro de uma forma. Você sabe, o nosso padrão de pensamento, os nossos valores, eles foram moldados dentro de uma forma. Eles são uma leitura de mundo que nós recebemos de informações que vieram de crenças que recebemos dos nossos pais, que passaram pelas nossas amizades, que foram moldadas durante a escola e durante experiências que nós tivemos a nossa vida inteira. E isso moldou você com um padrão de pensamento. Então a maneira de você fazer a leitura do mundo, a maneira de você responder às coisas é com base naquilo que você construiu no passado, naquele padrão de pensamento que você aprendeu, sua linha de raciocínio, né? Pessoas, por exemplo, que têm trauma, né? É muito comum pessoas, por exemplo, que têm problema com dinheiro. Por quê? Ouvia quando criança o quê? Dinheiro não traz felicidade, dinheiro é sujo, fulano é rico porque é ladrão, né? São pessoas que vão carregar para a sua vida inteira, vão ter problema, não vão conseguir ter uma relação saudável com o dinheiro, porque ela formou um padrão de pensamento, um padrão de conhecimento baseado nesse tipo de conceito. Agora você imagina que o diabo vem trabalhando o nosso pensamento humanista e a sociedade e a filosofia e moldando o mundo para um padrão de pensamento voltado para as coisas do mal, para as coisas do inimigo. Então hoje nós quando chegamos no Evangelho, nós já construímos na nossa mente muita coisa. Daí, irmãos, é tão importante, e por isso que a nossa igreja valoriza tanto o trabalho com crianças, porque é muito mais fácil você, desde o início, estabelecer os fundamentos e as bases corretas, do que você pegar um adulto que já vem com um padrão de pensamento, já vem
com as suas ideias e seus conceitos formados, e conseguir e ter que destruir isso, e aí depende da pessoa, tá? Ninguém consegue fazer isso. Coisa que eu mais gostaria de fazer era chegar aqui, dar um chacoalhão no cara, e o cara entender aquilo que com tanta insistência às vezes eu tento falar alguma coisa ou outra. Então é muito mais difícil depois que a pessoa vem ter que passar por esse processo de desconstrução. Só para que você tenha uma ideia, né? Você sabe que uma das figuras na Bíblia que fala a respeito do nosso caminhar na vida cristã é o próprio povo hebreu que Deus usa como exemplo, né? Que aponta para a nossa experiência de salvação e de transformação. Então, a Bíblia fala que aquele povo, né, que foi a geração que descendeu de Abraão, por uma circunstância foi parar no Egito, e lá eles se tornaram escravos de Faraó, né? O Egito no Velho Testamento, para quem estuda a Bíblia, aponta para o mundo, né? Faraó aponta para Satanás, e ali fala do povo de Deus que era escravo de Faraó, né? No Egito, ou seja, do povo de Deus que é escravo do diabo no mundo. Mas o propósito de Deus era pegar essas pessoas e introduzir num outro ambiente. Como que chamava esse lugar onde Deus queria levar? Terra Prometida, era Canaã, né? Deus, ele tem o projeto de nos introduzir em Canaã, ou seja, num lugar de desfrute, né? Muita gente acha que Canaã aponta para o céu, mas não. Canaã é para ser vivida aqui na terra. Agora, entre o Egito e entre Canaã tem outra coisa. O que é, irmãos? Tem o deserto. Então o deserto é o lugar de Deus trabalhar na nossa alma, no nosso caráter, no nosso entendimento. Porque esse foi um povo que passou 400 anos no deserto, no Egito, como escravos. E deixa eu dizer uma coisa: escravo, ele reproduz comportamento de escravo. Escravo não pode ser príncipe se ele não passar por uma transformação, sobre um trabalhar no seu psique, sabe? Esse é o trabalho de Deus conosco hoje. Então é isso que esse verso na Bíblia está dizendo. Se você não transformar, se você somente ainda é conformada com o mundo, entenda então, se a sua mente ainda é de escravo, se você não transformar, transformei, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai as vossas mentes pela palavra, para que você possa experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Ou seja, se o seu padrão, você veio do mundo, e o mundo moldou o pensamento de padrão de escravo na sua mente. Se você não conseguir transformar, se você não transformar a sua mente, você nunca vai experimentar aquilo que Deus quer fazer. Não tem como. Deus vai te dar as coisas e você vai jogar fora porque você não entende. Então eu sempre gosto de contar um caos de um juiz que eu conheci. Ele era juiz da vara de família, lá em Maceió. E a gente estava conversando a respeito de cidadania, né? E ele falou: olha, é complicado você falar de cidadania, porque às vezes as pessoas não têm nem conceito daquilo que é o básico, né? E ele estava contando o relato de uma assistente social que foi visitar uma família. Aquela família morava em condições subhumanas, em barraco, né? E recebeu uma casa do programa de governo lá daquele estado, né? E essas casas populares que o governo dá, elas não vêm com torneira, elas vêm só com o encanamento, e aí tem aquele, tipo um plug, né? uma rolha ali, né? Para a pessoa comprar a torneira, né? Algumas já vêm com a pia e tal. E essa assistente social foi lá na casa da pessoa, e estava fazendo a visita e checando, e foi até o banheiro da pessoa, né? E ela observou que não tinha torneiras ali, né? Pelo contrário, o lugar onde era a pia de lavar a mão, a mulher encheu de terra e plantou. Ela achou que era um vaso de plantas. E o vaso sanitário, ela achou que era o poço, onde ela pegava a água. É sério isso, gente. Isso aí é sério, porque
ela não tinha noção das coisas, né? Imagino que era alguém que não tinha nem TV, porque hoje a televisão pode ensinar muitas coisas, mas ela, quer dizer, ela já desfrutava ela não tinha condições sequer de desfrutar do pouco que havia sido oferecido com ela, porque ela tinha uma mentalidade ainda de quando vivia em condições subhumanas. E aí a assistente social, mas onde é que você faz as suas necessidades? Não, eu faço lá no quintal, lá no fundo, né? Cavou um buraco lá. Ou seja, eu entendo assim, que se nós não passarmos pelo processo de transformação da nossa mente, Deus vai colocar as coisas na sua mão e você vai simplesmente ignorar, você não vai saber do que se trata aquelas coisas, né? E vai dispensar. Por isso há necessidade de um trabalhar na nossa mente para que nós possamos experimentar as coisas boas de Deus, né? Então você vê no deserto como que Deus trabalhava com as pessoas. Por exemplo, Deus queria ensinar as pessoas a respeito da sua provisão, que Deus é um Deus provedor. Fala a verdade, isso ainda é uma das coisas que mais pegam com a gente, né? A gente duvidar que Deus vai te dar o sustento. Se você não for trabalhar, será que Deus vai realmente me honrar? Sendo que Jesus Cristo falou assim: não andeis preocupados com o que comer, nem com o que vestir, né? Por acaso, como fazem os ímpios, Jesus falou, por acaso o vosso Pai Celeste, né, não vai suprir você, né? Mas isso é uma das coisas que mais pega. E como é que Deus trabalhou na mente daqueles escravos que saíram lá do Egito durante esse período de permanência no deserto? Você sabe, deserto você não consegue plantar. Então só existia uma forma deles sobreviverem lá com comida, era Deus entregando. Mas você sabe, o homem é tão sem vergonha que Deus fazia chover o maná, os caras saíam catando tudo que ele achava pela frente, porque ele duvidava que aquele Deus que tinha dado o maná hoje ia ser o mesmo que honrar a sua palavra no dia seguinte. E no outro, e no outro, e no outro. E aí o que Deus tinha que fazer? O maná que caía hoje, ele não conseguia comer amanhã. Então você vê que há um processo de educação na mente daquelas pessoas, para que eles pudessem abrir mão da sua mente de escravos. E o mesmo acontece com o Senhor hoje. E você só vai conseguir experimentar, ou seja, entrar em Canaã, só vai conseguir experimentar as coisas boas de Deus, se você abrir mão desse padrão de mente desses valores que você trouxe, balizados, né, nas coisas naturais, nas suas experiências pessoais, porque deixa eu dizer, não é isso que vale, o que vale é o que está na palavra de Deus. A sua leitura de mundo, a sua percepção sensorial, ela é afetada pelo pecado. O seu julgamento, o seu juízo de valor, ele não pode servir de parâmetro para você, porque ele foi afetado pelo pecado. A única forma é quando você renova a sua mente pela palavra de Deus. Quando você escuta uma mensagem, e aí essa mensagem começa a destruir um valor que já estava arraigado lá, e você abre mão desse valor, aí você pode experimentar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Senão nós vamos ser sempre escravos, tentando viver como reis, mas é impossível que isso aconteça. Só se a gente abrir mão da nossa natureza de escravo, da nossa mente de escravo, nós vamos conseguir experimentar aquilo de bom que o Senhor tem para nós. Amém? Eu vejo assim, situações em que parece que a pessoa tem tudo na mão, mas ela não consegue enxergar, porque a mente é escrava, né? Tem uma história, não sei se é verídica, deve ser, faz muito sentido. Um cara foi visitar um circo e sim, foi visitar os bastidores, né, fora do horário de show. E tinha um elefante filhotinho com uma corrente bem grossa amarrada no pé, né? E ele tentava forçar e a corrente muito grossa, né, não arrebentava, né? Ele falou: nossa, se um filhote der uma corrente desse tamanho, imagina como que deve ser a corrente para o elefante adulto, né? E ele foi ver o elefante adulto, para a surpresa dele, era uma corrente mais frágil que aquela do filhote, né? E ele falou: fiquei sem entender. E foi perguntar, né, para o treinador, né, para aquele cuidador. Ele falou: não, porque quando ele é filhote, ele fica tentando arrancar, mas depois de adulto ele não tenta mais, ele simplesmente olha para a corrente e como ele já tentou tantas vezes, né, ele não se sente motivado a tentar, porque se tentasse, obviamente, iria arrancar, né? Então isso fala do condicionamento da nossa mente.
Então, para que nós possamos experimentar as coisas de Deus, é preciso expor a nossa mente a esse processo de regeneração, né? de renovação. A palavra, quando diz, né, nesse versículo que fala transformar, é metamorfos, né? Há um processo de reconstrução da nossa mente, né? Mas dói, né? Às vezes a gente abre mão dos nossos conceitos, né? A gente já é tão milindrado, tão enquadrado, você desconstruir um conceito é algo extremamente difícil para nós, né? Então esse é o papel da mente. Mas na alma também nós temos a vontade, né? A vontade é um instrumento para as nossas decisões e indisposições, se queremos ou não queremos algo. Sem ela o homem seria reduzido a um ser autômato. É a vontade do homem que resolve pecar ou servir a Deus. E em nossa alma é onde está o poder de escolha, né? 1 Crônicas 22. Vamos lá. 1 Crônicas 22, verso 19. Agora consagrem, lembra que eu falei coração aponta para o espírito, né? Consagre coração e alma. Novamente a Bíblia faz uma separação dos dois aqui, né? Do espírito e da alma, né? Então é importante que a nossa vontade ela venha se ceder àquilo que é o espírito. Como eu falei, a nossa alma sempre vai decidir, né? E sabe, tem pessoas que são escravas das suas vontades, né? Só faz aquilo que tem vontade, né? E isso é um problema terrível. São pessoas que vivem dominadas pela sua alma, né? E pessoas que são dominadas pela sua alma são pessoas que vivem na carne, né? Não conseguem desfrutar daquilo que Deus tem para elas, né? Diz que tem a história assim, que o rapaz chega para o pastor e fala assim: pastor, eu sei se é de Deus, mas eu senti a vontade de orar e jejuar por tanto tempo. Ele falou: meu filho, te garanto que não é a sua alma, só pode ser Deus, porque a nossa vontade sempre vai ser para aquilo que é mais confortável, para aquilo que é mais cômodo, né? E aí, irmãos, deixa eu ver se vai falar sobre isso, mas eu já vou até adiantar aqui. O que nós fazemos, né? Nós precisamos de disciplina. Eu sei que é uma palavra que é quase uma ofensa nos dias de hoje, né? A palavra disciplina, mas nós precisamos ter disciplina. Aliás, tem um livro excelente que eu ainda quero ler com os homens aqui em jejum, mas as mulheres também devem ler, que foi até minha mãe que me deu, que é O que você está fazendo quando ninguém está olhando. É esse o nome do livro? De quem que é? Rick Warren? Bill, que fala de traços de caráter, né, que hoje em dia não estão fora de moda, né? E a disciplina. Quem é você quando ninguém está vendo? Já conhece? Então, irmãos, fala de alguns traços de caráter e a disciplina é uma delas. Viu? Esse livro aqui, Bill Hybels. Então, a disciplina, não tem outra forma, além de nós subjugarmos a nossa vontade, e nesse livro é interessante que ele fala que o antídoto para isso é você ser uma pessoa baseada nas suas decisões, né? Você não deixar para tomar decisão na hora. Então ele fala que ele precisava ir na academia, mas toda vez que dava o horário ele ficava com preguiça. Então ele decidia no dia anterior que aquele horário, no dia seguinte, ele iria na academia. Então chegava na hora, falava: eu vou, porque eu já tomei a decisão lá atrás, eu preciso honrar a minha decisão. Então nós precisamos ter disciplina. Agora é interessante como muitas pessoas têm disciplinas para muitas áreas da vida e não têm disciplinas para as coisas de Deus. Eu acho
é incrível. Então, pessoas, por exemplo, que são disciplinadas para o trabalho, mas não são disciplinadas para as coisas de Deus. São disciplinadas para o estudo, mas não são disciplinadas com a igreja. Deixa eu falar, isso fala da importância que você dá para as coisas de Deus. Então, eu li uma frase esses tempos atrás que diz o seguinte: não é falta de tempo, é falta de prioridade. É só uma questão de prioridade. Quando você entende a importância que o servir a Deus é mais importante do que o trabalho, do que o estudo, do que qualquer coisa, a partir desse momento você vai ter disciplina para essas coisas. É que muitas vezes as pessoas veem como algo não tão importante, né? E como eu falei para os irmãos, quando eu tive revelação do que é a eternidade, do valor que essas coisas têm, do valor que as coisas que são desse período que nós vivemos aqui tem, e comecei a pesar as coisas, eu realmente mudei a ordem das prioridades das coisas na minha vida. E a vontade é uma delas. Nós precisamos ceder à vontade para aquilo que o nosso espírito determina. Pessoas que vivem escravos de vontade são pessoas que estão vivendo na carne, dentro da sua alma. E a outra função da alma é a função da emoção, das emoções, né? Como eu falei, Deus não quer que nós não tenhamos emoções. O próprio Deus, o próprio Espírito Santo, o próprio Jesus, a Bíblia relata que eles possuem emoções. Não tem problema de emoções, o problema é você viver movido por emoções. E aí tem aquele crente que, se ele não sentir um arrepio no culto, o culto não foi bom, porque ele mede as coisas, ele mensura baseado nas emoções e não baseado em outros indicadores. Veja, a mente, vontade, emoções são importantes, porque Deus as colocou em nós com um propósito. O problema é quando a sua vida é a partir delas. Então, por exemplo, eu não era uma pessoa emotiva, mas eu era uma pessoa muito racional. Eu vivia a minha vida baseado na mente, era almático. Tem pessoas que vivem a sua vida baseado nas suas vontades, são escravos das suas vontades, são pessoas almáticas. Tem pessoas que vivem baseadas na emoção, só compra por impulso, todas as decisões são baseadas no coração, é tudo emotivo. São pessoas almáticas da mesma forma. Não tem problema em nenhuma dessas três faculdades da alma. O problema é você viver a sua vida controlado por elas. Porque, como nós lemos lá em Gálatas 5, nossa direção, a nossa bússola deve ser o Espírito, e a partir dele todas as coisas se subjugam, todas as áreas da nossa vida são tocadas a partir do nosso indicador que é intacto, que é perfeito, que é onde está o Espírito Santo de Deus. Por isso que nós não devemos nos basear, né, na nossa alma, que a nossa alma é afetada e é caída, né? A emoção é uma parte importante da experiência humana. Ela se manifesta de forma do amor, do ódio, da alegria, tristeza, pesar, saudade, desejo. As emoções, elas que dão cor à nossa vida. Todavia, jamais podemos nos deixar ser guiados por elas, porque a emoção é uma parte da alma. Então, você vê, e às vezes até acontece no culto, pessoas que querem... Minha voz está acabando, ô Jesus Cristo, dá mais voz até o final. Você vê de pessoas que procuram até mexer com o emotivo, né? Algo que é induzido, mas isso é exterior, isso vem de fora, isso não é genuíno do Espírito, né? Como eu falo, as coisas do Espírito, elas vêm de dentro para fora, e não de fora para dentro. Então não tem problema nenhum de você chorar no culto. Eu acho que quando... Deixa eu dar um gole de coca, quem sabe melhor. Depois que falaram que desentope até pio, eu falei que eu estava precisando para tirar a gordura das veias e tal. Pensa que coisa boa que deve fazer para nós, dá aquela limpeza assim. Quando eu leio na Bíblia, o primeiro mandamento da nova aliança, que Jesus fala assim: amarás o teu Deus de todo o teu entendimento, com todas as suas forças, né, com todo o seu ser. Eu vejo assim, não há, eu entendo que quando falo com tudo isso, eu entendo que
envolve a mente, as vontades e as emoções, né? Há muito tempo eu li uma história sobre aquela estátua, chama O Pensador de Rodin, né? Que é aquele cara, né, agachado assim, pensando. Quem já viu essa estátua? Ela está em Paris, né? Está em Paris. E o crítico, né, que estava falando sobre isso, ele falou de algo interessante. Ele falou: essa estátua, o que chama atenção nela é que o cara não está pensando apenas com a mente, ele pensa com o corpo inteiro. Eu falei: realmente, né? O corpo inteiro dele parece que está pensando, né? Então, quando a Bíblia fala de amar a Deus com todas as suas forças, de todo o seu ser, com toda a sua, todo o seu entendimento, então eu entendo que eu preciso amar a Deus com as minhas emoções, eu preciso amar a Deus com as minhas vontades, amar a Deus com a minha mente, né? Paulo fala do culto racional, mas é maravilhoso quando você coloca tudo isso em adoração a Deus, né? Então não tem problema nenhum de você chorar no culto, de você usar as suas emoções para adorar a Deus. Então novamente nós caímos naquela questão. Pode ter o irmão que está chorando porque ele é realmente almático, né? E está simplesmente emotivo, mas você pode ser algo genuinamente do Espírito, onde você está colocando as suas emoções em adoração ao Senhor, sabe? E isso é fantástico, maravilhoso. Eu entendo que essa é a adoração que nós devemos prestar ao Senhor. De todo entendimento é isso, é você usar tudo que você tem à sua disposição, usar o teu corpo, usar a sua mente, usar as suas vontades, usar as suas emoções e colocar tudo isso para amar a Deus. Então, a manifestação da alma, ela não tem problema nenhum, desde que ela seja debaixo do governo do Espírito. E a transformação da alma, tópico 6, eu já adiantei, né? Não devemos pensar que a nossa alma é ruim. O erro é caminharmos confiados na capacidade de pensar, entender e sentir. Se andarmos pela alma, já não andamos por fé e estaremos no nível da carne. Lembra que eu falei que há o crente espiritual e carnal? Então, o crente que anda no nível da alma é o crente carnal. Os que andam segundo o padrão da alma são chamados carnais. Contudo, os que andam na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8:8. Então, o padrão de Deus não é que você ande na carne. Lembra que quando você anda baseado na alma, você está baseado na árvore do conhecimento do bem e do mal. Você é dono do seu nariz, você faz o que você quer, você decide o que é bom, o que não é, e faz o que você quiser da sua vida. Isso não é um padrão que agrada a Deus. E como que a alma é transformada? Também já falei, pela renovação da nossa mente. Romanos 12:2, né? Se mudamos a mente, não é o versículo não, tá? É só a explicação. Se mudamos a mente, estaremos mudando toda a nossa vida. A única maneira de mudarmos a nossa mente é conformando-a com a palavra de Deus, né? Não é a única não, porque embaixo eu já coloquei outra maneira, que é pelo contemplar do Senhor. Romanos 12:2 é esse versículo que eu falei de cor para vocês. Transformai as vossas mentes pelo Evangelho, para que poder experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. 2 Coríntios 3:18 fala que nós somos transformados de glória em glória quando contemplamos o Senhor. É uma outra forma de nós transformarmos a nossa mente. Por quê? Aí fala do momento de intimidade, do momento em que nós ministramos ao Senhor. Então aí, às vezes, aí vem também o entendimento do porquê da adoração, né? Tem gente que acha que a adoração, Deus precisa ser adorado. Mas deixa eu falar, Deus ele não é mais Deus ou menos Deus se você adora Ele ou não. Ele é Deus e ponto final. Ele não precisa da nossa adoração. Agora, nós precisamos adorá-lo. Aí que é a diferença. Porque quando nós adoramos ao Senhor, né, esse relacionamento, essa contemplação, há algo gerado dentro de nós. Nós somos transformados. É como você começa a contemplar algo e estabelece uma relação entre aquilo que você contempla. Aliás, se você olhar lá, vamos abrir no Salmo 8, eu não coloquei a referência, agora eu tenho que ter certeza se é o 8 ou é o 16. Se não me engano é o Salmo 8, que fala algo muito interessante, que poucas pessoas não é o 8 não, vou olhar o 16 aqui.
é o 16. Ô Jesus, me ajuda. Eu começo assim, não a nós, Senhor. Vamos ver se é o 4. Você vê que eu memorizo por múltiplos, né? 4, 8, 16. Também não é. Espera aí que eu vou ter que jogar aqui na busca para saber. Salmo 115. Gente, esse salmo é fantástico. Assim, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O que acontece aqui, que o salmista está falando? Porque os deuses pagãos, eles eram imagens. E o nosso Deus é o Deus invisível. Então, as pessoas falam, mas cadê o Deus de você que não aparece? Onde que está? Onde é que você adora Ele? Então, olha o que ele fala, né? Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Quando a Bíblia fala de céus, irmãos, entendam que é um mundo espiritual, tá? Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, não podem sentir cheiro. Mãos, mas não podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Agora olha o que diz o verso 8. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Uau! Isso aqui é um princípio incrível. Aquilo que você adora, você torna-se igual a Ele. Está dizendo aqui na Bíblia. Então, quando nós adoramos ao Senhor, a Bíblia fala que nós somos transformados e nós nos tornamos mais parecidos com Ele. Mas já viu que tem gente que adora determinar algumas religiões, né, que adoram esses ídolos que não olham, não falam, parece que é um culto mórbido. Já viu essas pessoas que têm o jeito de falar? As pessoas que realmente são muito ligadas, né, a essas religiões. Você vê que parece pessoas que são como aquelas estátuas, né? Você vê que não há vida dentro dessas pessoas, né? Porque aqui fala que a pessoa se torna igual àquilo que ela adora, né? E veja, quando aqui fala de ídolos, irmãos, não apenas a gente, né, tem mania de criticar muito católico por causa de ídolos e santos de barro, né? Mas nós podemos ter ídolos dentro de nós. Tudo aquilo que nós adoramos, né? Pessoas que adoram ao dinheiro, o dinheiro se tornou um ídolo. Ela vai ter cara de dinheiro, vai viver falando disso e pensando dessa forma, né? Pessoas que idolatram o seu prazer pessoal, quer dizer, tudo aquilo que você adora, você vai se tornar igual. Por isso é importante nós contemplarmos, nós ministrarmos ao Senhor, porque essa é a forma de nós sermos transformados. Você vê que não tem nada a ver com a religião, porque a religião fala assim, olha, você quer ser crente, então você começa a andar desse jeito. A Bíblia não fala em momento algum dessa forma. A Bíblia te pede duas coisas: adore ao Senhor e transforme a sua mente pela palavra. Só isso. Porque se você fizer essas duas coisas, o reflexo disso vai ser a sua mudança de atitude. Não tem nada a ver. A religião, ela é o caminho inverso. Você tem que mudar a sua atitude para poder se aproximar de Deus. Não. O cristianismo, você se aproxima de Deus e aí a sua atitude automaticamente é transformada. É o fruto e não a obra da carne que acontece. Você vê como o foco anda errado, né, irmãos? O que as pessoas deveriam buscar é simplesmente a adoração, a presença, o ministrar do Senhor e deixar que as demais coisas, a própria natureza recriada, o próprio Espírito Santo venha gerar esse fruto, né? Mas às vezes as pessoas estão tão preocupadas com o seu exterior que elas não têm tempo de realmente buscar essa essência, que é onde realmente
ocorre a verdadeira transformação. Entenderam a transformação da alma? Renovação da mente e o ministério. Eu coloquei o contemplar ao Senhor, porque é o termo que está lá em 2 Coríntios 3,18, mas é o ministrar a Deus, né? Eu estar diante da presença, porque aqui fala de contemplar como para um espelho. Como que eu faço isso? Quando eu oro, quando eu tenho tempo de solitude, quando eu estou de jejum, quando eu estou ministrando ao Senhor, né? Nós falamos ontem do lugar secreto, né? Quando você está diante do Senhor, né? Que você o contempla. Então são as duas formas de nós transformarmos a nossa alma. E agora nós estamos aqui, alguma dúvida? Ok, né? Diante das funções do corpo. Essa é mais simples, né? Porque alma e espírito há uma dificuldade às vezes das pessoas entenderem. Mas o corpo é muito claro, né? A palavra de Deus fala que o nosso corpo é a nossa casa terrestre, né? É o lugar onde o nosso espírito e a nossa alma estão habitando temporariamente, né? Por um período de tempo. E é o lugar onde moramos nesse mundo. A função básica do corpo é ter contato com o mundo físico, né? 2 Coríntios 5, quem já abriu aí pode ler. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Porque estando vestidos, não seremos encontrados nus, pois enquanto estamos nesta casa, ou seja, aqui nesse corpo, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para aquilo que é mortal seja absolvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia de que está por vir. Então, quando Deus, o que acontece, irmãos? Quando o Deus nos dá o Espírito dele, é isso que nos garante a nossa morada celeste, porque a Bíblia fala que nós somos unidos ao Espírito de Deus e somos um com ele. Então vejam, o nosso corpo aqui é uma casa temporária, né? 2 Coríntios 5 fala isso. E nós vamos receber um corpo glorificado na nossa salvação, que vai habitar a nossa alma e o nosso espírito. Mas quais as funções do corpo, né? Sensação, locomoção, instinto. Função da sensação, né? É a porta do nosso ser, constitui os 5 sentidos: audição, olfato, paladar, que mais, gente, me ajuda? Tato, são 5, né? Visão, olfato, devo ter falado isso 5. Essas são as funções do nosso corpo, é a maneira como nós interagimos com o mundo exterior. Outra função do nosso corpo é a locomoção. Nós usamos o nosso corpo para se movimentar, né? É onde a nossa alma precisa do corpo para se movimentar. Por que, irmãos, que existe essa questão de demônios, né? Demônios quererem possuir corpo de pessoas, porque demônios são espíritos que não têm corpo. E como eles não têm corpo, eles não conseguem interagir com o mundo físico. Porque para eu interagir com o mundo físico eu preciso de um corpo. Por isso que os demônios eles procuram um corpo, né? A palavra de Deus fala que um demônio ele vai para lugares áridos até encontrar uma casa limpa e arrumada e ele volta para aquela casa. Ou seja, está falando de corpo de pessoas, né? Porque através do corpo ele pode cumprir o seu plano de destruição ou de se ceder a vícios e, enfim, fazer aquilo que é do seu desejo. Mas sem um corpo ele não pode fazer isso. Ele é apenas um espírito e nós temos o corpo. Função de instinto são as reações, né, naturais do nosso organismo, né? Reação de sobrevivência, de defesa, instinto sexual, né? Que não depende do comando da alma, né? São espontâneos, são reações automáticas e em si mesmo não são pecaminosas. Entretanto, elas são a base da concupiscência da carne. Então, você não pode viver escravo desses desejos. Por exemplo, desejo de sobrevivência, né? Do homem sentir fome, é uma forma dele manter o seu organismo funcionando. É maravilhoso. Mas quando isso é afetado pelo pecado, vira o quê? Vira glutonaria. O sexo, glutonaria, né?
A gula, né? Aliás, bem, isso já foi motivo de muita reflexão minha, né? Porque eu gosto de comer. Fui entender o que era a glutonaria, né? E no contexto bíblico, quando fala de glutonaria, você sabe, existiam deuses pagãos, né? Na época em que ali o Novo Testamento foi escrito, né? E as festas que eles davam, de semanas, né? As pessoas comiam, aí elas pegavam uma pena de uma ave, né? E botavam para vomitar, para elas poderem comer mais, né? Então, se o irmão, por exemplo, comeu agora no almoço um pouquinho a mais, né? Não fica acusado, achando que isso é glutonaria, porque realmente glutonaria era algo muito sério, né? Mas é uma distorção de um instinto básico que foi afetado pelo pecado, né? Por exemplo, o sexo, né? Que é necessário para a reprodução, ele se torna o quê? A luxúria, se torna a prostituição, né? A defesa se torna a agressão. Então, são instintos que também são afetados pelos pecados, e nós não podemos ser dominados por eles, né? Uma das coisas que eu pensava, né? Falou assim, Deus não pode ser tão mal esse tipo de coisa, né, que a gente faz, porque afinal de contas Deus nos criou assim. Mentira, Deus não nos criou assim. Isso é reflexo da queda do homem, entendeu? Os instintos básicos, por mais que sejam naturais do ser humano, nós temos que entender que eles foram afetados pelo pecado, são afetados por uma natureza pecaminosa, e nós não podemos mais dizer que Deus nos criou desse jeito. Não, Deus não nos fez para ser dessa forma, né? Esses são chamados instintos animais, né, que a gente também fala, né? O corpo deve ser um servo e não um senhor. Não devemos permitir que esses instintos naturais que permanecem em nós, mesmo depois que somos convertidos, nos controlem. Porque lembra, o novo nascimento é no Espírito. A nossa alma está sendo trabalhada. Agora, o nosso corpo não tem jeito, irmãos. Aliás, existe algo que nós podemos fazer com o nosso corpo, que entra novamente na questão da disciplina, tá? E eu inclusive vou falar sobre isso amanhã. A importância de nós, por exemplo, o jejum é uma disciplina para o nosso corpo, e era uma prática normal entre os cristãos, e hoje é uma prática que está praticamente esquecida, em desuso, e muito por causa disso, por causa da maneira errada como as pessoas entendem o jejum. Vou falar mais sobre isso amanhã, mas a importância do jejum é uma das formas de você disciplinar o seu corpo, porque assim como a sua mente, o seu corpo tem que servir ao seu espírito, tá? Então muitas vezes o nosso corpo não quer, nos impede, né, de poder fluir nas coisas do espírito. Nós devemos aprender a disciplinar o nosso corpo, não sermos o escravo do nosso corpo, tá? A palavra de Deus diz que devemos ofertar o nosso corpo a Deus e trazê-lo debaixo de disciplina. Vamos ler Romanos 12? O apóstolo Paulo falando aqui a respeito do corpo. É isso aí. Então, o nosso corpo ele deve ser oferecido como sacrifício a Deus. Nós não podemos ser escravos do corpo, né? Então, quando eu falo de disciplinas do corpo, é interessante como tem pessoas e isso é desenvolvido, irmãos, não é nenhum dom sobrenatural, né? Tem pessoas que conseguem acordar de madrugada para orar, tem pessoas que conseguem ficar horas diante de Deus. Isso envolve disciplina do corpo, né? Você vê, Jesus chega para os seus discípulos lá no Getsemane e fala: vocês não conseguiram orar nem uma hora, vocês já estão dormindo, porque não tinham a disciplina, não conseguiram disciplinar o seu corpo a esse ponto. Você vê que eu precisei pegar o exemplo dos discípulos para não me expor, né? Não falar que eu também tenho essa luta, né? De disciplinar o meu corpo para servir a Deus, né? Então, se falar, eu não consigo orar por muito tempo, isso é uma disciplina do seu corpo. Então, nós precisamos treinar o nosso corpo para que o nosso espírito não seja impedido de fluir por causa do corpo. Quantas vezes nós temos que, às vezes, interromper o espírito por causa de coisas que são naturais, por causa do nosso corpo. Então, se você quiser
fluir com excelência, o seu corpo precisa estar disciplinado, precisa estar subjugado. Implicações práticas da dimensão, né, dessa diferenciação entre espírito, alma e corpo. Então eu citei aqui quatro tópicos, podia falar de mais, mas aqui talvez sejam os principais, né? Espírito, alma e corpo. O espírito nosso, ele precisa ser exercitado, precisa ser percebido, precisa ser notado. Então, a partir de hoje você tem que se esforçar para perceber o teu espírito. Isso é exercitar. Como? Né? Nós já falamos. Oração em línguas, meditação na palavra de Deus, a sua proatividade, né? Como lemos lá em Efésios. Então nós temos que exercitar o espírito, que apesar de perfeito, ele precisa ser desenvolvido. Como uma criança, ela pode nascer perfeita, mas ela precisa se desenvolver. Não quer dizer que ela é incompleta. Não, ela é perfeita, mas precisa crescer, tá? Então assim, como eu falei, tem gente que tem há 30 anos, nasceu de novo, tem lá o espírito, mas o seu espírito, a idade dele ainda é de 1 mês, sabe? É importante que o seu espírito venha a ser desenvolvido, que ele cresça, que ele se fortaleça. Agora a nossa alma, ela precisa ser transformada, precisa de mudança, você precisa se expor a outros valores. E deixa eu dizer uma coisa, a primeira reação nossa é a de negação, tá? Primeira vez quando a gente escuta algo que vai contra as nossas crenças, nossos valores, a gente tem o medo, né, o receio, a gente não quer se expor àquela transformação. Mas se você é homem e mulher de Deus, você vai levar isso diante de Deus, essa reflexão, né, e ouvir de Deus. Mas a primeira reação é essa, irmãos. Então, uma vez uma pessoa, né, que eu estava falando, um liderado, eu estava conversando com ele, eu falei, olha, você precisa se submeter àquilo que eu falar. E ele falou assim, eu só vou me submeter naquilo que eu concordar. Eu falei, então você não submeteu a nada, você só fez aquilo que você já achava correto, né? Agora, se você quiser ser meu liderado, e o pressuposto de você aprender qualquer coisa com outra pessoa, é você fazer algo que você ou não sabe, mas por obediência, ou que você pensava ser diferente, então você aprendeu algo novo. Se você só faz aquilo que você sabe, aquilo que você entende é correto, você não acrescentou nada na sua vida. Então a vida cristã é isso, é sempre expondo a gente. E obviamente eu já dei aqui a dica, só vai funcionar quando você abrir mão do seu entendimento e vontade e for submisso. Exato. Sim, então sempre o processo de transformação parte do pressuposto que você abriu mão de alguma coisa para poder experimentar algo diferente, para você dar a chance de ver se o negócio funciona ou não e aprender um caminho diferente. E o corpo? O corpo deve ser disciplinado para que você domine o seu corpo e não o seu corpo venha dominar você. Como eu falei, o nosso corpo não tem obra que vá transformar, ele sempre vai ser a nossa carne querendo atrapalhar as coisas, né? Sempre pendendo para o pecado, porque o pecado habita na nossa carne, tá? Mas a forma de você lidar com o seu corpo é domando essa fera, né? Aliás, tem uma ilustração bem interessante que a respeito desse conflito entre o corpo e o espírito, né? Que o cara pega um exemplo de 2 cachorros, né? 2 pitbulls, né? Um pitbull preto e um pitbull branco, né? Um representando a carne e outro o espírito, né? E aí fala assim, qual dos dois vai ganhar essa rinha, né? Essa guerra, né? Fala assim, aquele que você alimentar. Então se você der comida só para um cachorro e não der comida para o outro, esse cachorro que foi alimentado vai conseguir vencer o outro. Então está falando o quê? Se você alimentar o seu espírito e cortar o alimento da sua carne, o seu espírito vai prevalecer sobre a sua carne. Se você só alimenta a sua carne e não alimenta o seu espírito, a sua carne vai vencer essa briga com o seu espírito, né? Muitas vezes os irmãos, e é interessante que a culpa cai sempre no pastor e na igreja. Vou falar do Brasil, né? Aqui nos Estados Unidos não tem problema. No Brasil o culto é à noite, né? Aí o cara acorda tarde, vai para almoço de família, aquela bando de piada suja, né? Falando um monte de besteira, aí passa a tarde sentado no sofá assistindo Faustão, aí à noite vai para a igreja querendo sentir alguma coisa do Espírito, né?
Eu pergunto o que ele passou o dia inteiro alimentando. Aí ele chega lá e quer, e aí a culpa é do pastor, que o pastor não é bom, não é espiritual, não consegue fazer ele pegar no tranco, né? Mas eu posso afirmar para você que depende muito mais de você do que de quem fala, né? Tem pregações, por exemplo, que no meu, você sabe que o pastor é assim, o pastor ele prega e depois ele mesmo dá uma nota para ele, né? Tem dia que eu falo assim, a pregação foi horrorosa, aí o irmão fala, pastor, obrigado, nunca ouvi uma palavra tão boa como essa. E tem dia que você acha que você arrebentou, né? Foi bom demais e tal, o cara, à noite ninguém nem lembra o que você falou. Então, por quê? É muito mais quem recebe do que quem transmite. Porque a palavra de Deus é sempre a mesma. Então, claro que ela vem recheada com a maneira como eu apresento para você a embalagem, né? Eu uso as figuras, a representação linguística que eu conheço. Mas a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus. E vai determinar você a maneira como você vai receber ela, se ela vai ser frutífera ou não na sua vida. Então é muito mais quem recebe do que quem fala, né? Aliás, durante muito tempo eu me alimentei em igreja onde as pessoas eram extremamente simples, extremamente iletradas, pessoas que trabalhavam na construção civil, não tinham estudo nenhum, e eram homens de Deus e falavam da parte de Deus e era tremendamente abençoado. Então, para mostrar que não é o mensageiro, né, mas é a mensagem que nos alimenta. O corpo disciplinar, tá. Outros 3 aspectos. Oi. Rígido. Irmãos, nós temos que entender o seguinte: nós queremos dar forma para as coisas que são espirituais. Não tem, irmãos. Nós queremos, às vezes, limitar o mover de Deus de acordo com as nossas preferências pessoais, né? Eu entendo que tem que ser desse jeito, eu entendo que ser aquilo, sabe, irmãos? E Deus não tem essas preferências, né? E é muito perigoso, porque se você entende que tem que fluir de tal forma e não quer ver um exemplo? Tem algumas igrejas que não aceitam barba. Então, se eu for lá pregar, eu imagino que não vai produzir muito efeito, mas não que o que eu falei não tenha efeito, mas as pessoas vão estar tão fechadas e Deus não vai falar com elas, mas por causa de algo que é exterior. Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas preferências pessoais, porque Deus não estabelece padrões para as coisas, né? Padrões, eu estou falando de preferências, né? Da gente querer que seja de tal forma, ou desse jeito, ou daquele. Irmãos, nós temos que deixar que Deus venha agir da sua forma. Você imagina aquele cego, é porque ele não estava vendo, né? Jesus cuspindo e fazendo barro, e vai botar no olho dele, não, cuspe não, por favor. Você acha que ia deixar de ser curado por causa disso, né? Então assim, Deus ele tem a maneira dele, né? E eu acho que isso é algo que é um princípio muito interessante na Bíblia, que chama de pedra de tropeço. É uma maneira como Deus ele checa se você realmente está disposto a experimentar as coisas dele, além das suas preferências pessoais, né? Então a Bíblia fala que Jesus Cristo foi pedra de tropeço, né? Os fariseus eles não poderiam admitir que alguém humilde viesse a ser aquele que era ungido de Deus. Então a forma atrapalhou o conteúdo. Então nós temos que tomar muito cuidado. E eu creio que a manifestação do Espírito Santo é a pedra de tropeço nos dias de hoje. Sabe, é a maneira de Deus saber até que ponto você deseja Ele, né? Ou se a sua reputação, a sua imagem exterior vale mais do que você experimentar de Deus. E por isso talvez essa forma tão extravagante, né? Às vezes das pessoas manifestarem o Espírito Santo. Então nós temos que tomar muito cuidado para que as preferências pessoais não venham atrapalhar a gente receber das coisas de Deus, né? Outros 3 aspectos entre espírito, alma e corpo. O nosso espírito ele já foi regenerado no passado. A nossa alma está sendo transformada no presente.
e o nosso corpo será transformado no futuro. O que é interessante que na Bíblia que você vê os 3 tempos da salvação. Não tem partes na Bíblia que fala que nós fomos salvos. Tem parte na Bíblia que fala que nós estamos sendo salvos, né? Fala assim, desenvolvei a vossa salvação. E tem outras partes que falam assim, você vai ser salvo, né? Até muita gente acha que está falando da salvação, né? Fala, não posso dizer que eu sou salvo, porque a Bíblia diz que eu ainda vou ser salvo, é algo que está em aberto. Não, mas ele está falando dos 3 tempos da salvação. Então no nosso espírito nós já fomos salvos, nós já recebemos um espírito novo. A nossa alma está sendo salva, ou seja, está sendo transformada. E o nosso corpo ele vai ser salvo quando nós recebemos um corpo glorificado. Então é o que a gente chama dos 3 tempos da salvação. Então há algo que já foi feito, algo que está sendo feito e algo que vai ser feito, que é o nosso corpo. Que mais? O corpo aponta para o Egito, a alma para o deserto e o espírito para Canaã, né? Exemplifiquei aqui, né? Que o nosso corpo continua no Egito, continua sofrendo pecado. A alma é aquele que está sendo trabalhado no deserto, e Canaã é onde está o espírito, aponta para a obra completa de Deus. O espírito já está pronto, a palavra de Deus diz. O que mais? Representação do templo, né? Do tabernáculo, né? O corpo aponta para o átrio, que é a parte mais exterior, a alma para o lugar santo e o espírito para o santo dos santos, ou seja, o lugar de intimidade, onde há a verdadeira habitação do Senhor. Ok? Dessas representações na Bíblia. Nono, a revelação no Espírito, né? A revelação, ela é esse conhecimento que nos é transmitido pelo Espírito Santo ao nosso espírito. Na vida cristã, o ponto mais importante é o conhecimento que é espiritual, é a revelação. A maior preocupação de Paulo em todas as suas epístolas era que o povo tivesse revelação. Eu coloquei aqui 2 referências de Efésios, e você vai ver lá que o apóstolo Paulo fala assim, olha, eu oro para que vocês tenham revelação. É engraçado que você vê o apóstolo Paulo, ele não fica exortando, olha, vocês... toma cuidado para não ficar pecando. A única oração que o apóstolo Paulo fazia é para que as pessoas tivessem revelação, ou seja, que eles conseguissem discernir esse conhecimento que vem através do Espírito. E a nossa vida cristã é essa, é caminhar, é sermos espirituais. Porque uma pessoa que, veja, é muito comum nos nossos dias, né? E às vezes as pessoas vêm para a nossa igreja e me perguntam, né? Mas vem cá, vocês têm curso de casais? Eu falo, tem. Vocês têm curso de empresário? Tem curso de finanças? É muito comum hoje em dia, né, as igrejas terem curso para tudo. Mas deixa eu falar, o curso mais importante nosso é esse aqui. Porque se você aprender a ouvir do Espírito, o marido que ouve do Espírito Santo, ele precisa de um curso para ser bom marido? O empresário que ouve do Espírito Santo, ele precisa de um curso de finanças? Então, a rigor, irmãos, a única coisa que nós precisamos é sermos sensíveis ao Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que a unção que está em nós, ela nos ensina todas as coisas. Porque é o próprio Deus que está habitando dentro de nós. Então, a rigor, o pastor não está aqui para te ensinar como viver a vida cristã. Eu deveria estar aqui apenas para te ensinar a ouvir de Deus. E se você ouve de Deus, o resto o trabalho está todo feito, irmãos. Aliás, isso é uma das coisas mais importantes do ministério pastoral, porque se você não ensina a igreja a ouvir de Deus, você vai a vida inteira estar cuidando de bebê, você nunca vai conseguir cuidar dos novos que chegam, porque os que já estão na igreja nunca amadurecem, nunca vão te dar fôlego, vão estar sempre com os mesmos problemas, porque são apenas bebês na fé. Então o pastor que é inteligente, e eu tento ser, é aquele que ensina o seu rebanho a ouvir de Deus para que não dependa dele. Então, a rigor, eu estou aqui para ensinar você a não depender de mim, a você a depender de Deus. Essa é uma igreja madura, uma igreja que ouve de Deus, uma igreja que é espiritual, porque quem é espiritual não precisa estar correndo atrás de pastor para as coisas. Então,
esse é o serviço do pastor, né? Levar, ensinar as pessoas a ministrar a Deus, a ouvir a voz de Deus, a ter a revelação no seu espírito, né? A revelação ocorre primeiramente no espírito, né? O Espírito Santo transmite uma verdade ao nosso espírito e o nosso espírito para a nossa mente. E a mente por si só não pode ter a revelação de Deus. Então, como eu falei, Deus é espírito e Deus, ele pega uma porção dele e coloca dentro de nós. Aonde que ele coloca? Dentro do nosso espírito. Nosso espírito hoje é um só com o Espírito de Deus. A Bíblia fala que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Então Deus, ele fala ao nosso espírito. E nós temos que, com a nossa mente, aprender a entender esses sinais que Deus fala no nosso espírito. E a nossa mente, onde estão as nossas vontades, né? Usar a nossa vontade para obedecer aquilo que o Espírito está fazendo. Então, é esse o processo que funciona, né? Então, a revelação, o conhecimento, ele chega puro, ele chega perfeito no nosso espírito. Agora, dependendo da nossa mente, nós vamos conseguir entender essa mensagem da forma correta ou não. Aí vai da experiência da pessoa, né? Então, quem já frequentou aí esse tipo de igreja, né? Onde há um mover dos dons, e onde há a presença muito forte do profeta, né? É muito comum o profeta se levantar na igreja e falar: eis que vos digo, irmão, é tal coisa, assim, 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 assado, né? E eu, quando comecei a frequentar esse ambiente, eu acreditava que Deus realmente tomava aquela pessoa, porque tem uns profetas que fazem um negócio bonito mesmo, né? Eis que vos digo, servo meu, né? Você fala: Deus está aqui mesmo, né? Pegou o cara ali e está usando. Mas a embalagem é bonita, mas na verdade Deus, ele fala no espírito da pessoa, e aquele profeta faz uma leitura e traduz com a sua mente. É mais ou menos, quem já teve a oportunidade aqui de, quem entende inglês e já viu uma palestra de alguém traduzindo, e aí você vai acompanhando o que a pessoa está falando em inglês e o que o tradutor está falando. Só que antes do tradutor falar, você já traduziu. E às vezes o tradutor usou uma palavra e você na sua mente usou outra, mas o sentido é o mesmo. Então, Deus, ele fala no nosso espírito. Agora, quem vai dar mensagem, quem vai dar voz a isso que veio no espírito é a sua mente. E vai usar o seu vocabulário, vai usar a sua maneira de ser, vai usar o seu jeito. Então, que a Bíblia fala que o espírito, ele se sujeita ao profeta. Entendeu? E aí muitas vezes aquela pessoa, se não tiver experiência, não souber, ela pode errar. E isso aí causa uma tremenda confusão na igreja, porque eu já ouvi de pessoas que falaram da parte de Deus, coisas que foram muito exatas, muito verdadeiras, mas já ouvi muita besteira também, que não tinha nada a ver. Quem já passou por isso? Pastor, eu já vi, por exemplo, um profeta que falou, né, na grande pregação, e ele falou, por exemplo, uma coisa com uma pessoa, e aquilo foi extremamente verdadeiro e aconteceu. E ele mesmo, naquela mesma profecia, falou com outra pessoa que não era nada daquilo. E aí, para piorar a situação, vem aqueles irmãos que falam assim: na Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar água amarga, água ruim e água boa. Aí você fala assim: é profeta de Deus ou não é? Porque se não é profeta de Deus, a Bíblia fala que a gente tem que apedrejar, né? O negócio já começa a ficar mais sério, né? Mas o que acontece, irmãos? Não é que o irmão foi tomado por Deus, depois foi tomado pelo diabo, mas o Espírito Santo que falou no espírito daquele profeta, aquele profeta talvez não soube interpretar, não conseguiu entender, a sua mente não discerniu exatamente o que Deus estava falando no seu espírito. E esse é um engano que nós podemos passar, irmãos. Isso aí, esse discernimento, essa forma correta, é a experiência que vai nos trazer, né? É o exercício que vai nos dar a experiência para fazer isso da forma correta. Vou falar alguma coisa? Mas deixa eu falar. A gente não pode ter o medo de errar, né? Que nem a gente aprendeu inglês, né? Tem pessoas que ficam com medo de falar, e essas pessoas dificilmente vão aprender o idioma, né? A gente tem que aprender se expondo, errando. Amém? Por isso, o ambiente profético, né? Onde as pessoas são movidas pelo Espírito,
você vê que é um ambiente muito natural. É porque eu falo, a gente às vezes quer dar um ar, né? Você já quer chegar dando de dedo na cara dos outros e falando as profecias. Mas não, a Bíblia fala assim, que numa reunião, um profetiza e os outros têm que julgar aquela profecia. Ou seja, o profeta é falho, o profeta pode errar. Então o profeta ele tem que ser humilde, falar: irmão, eu estou sentindo aqui no meu espírito de falar uma coisa para você. Eu acho isso, Deus parece, a impressão que eu tenho é que Deus quer te dizer isso, isso, isso e isso. E aí a Bíblia fala que os outros têm que julgar essa profecia, se realmente é da parte de Deus ou se foi o profeta que entendeu errado da sua carne. Então não há problema nenhum dentro desse ambiente saudável, né? O problema é que a gente às vezes mistifica as coisas, né? E o profeta quer fazer aquela coisa, né? Aquele movimento todo que a gente conhece do movimento pentecostal, né? E parecer que é algo sobrenatural. Mas deixa eu falar, não, é algo que tem que ser normal, né? Nesse Salmo 115 que nós acabamos de ler aqui, é interessante que a comparação que Deus faz com outros deuses, e ele fala assim: olha, esses deuses têm pés, mas eles não andam, eles têm ouvidos, mas não ouvem, eles têm boca, mas não falam. Ele está dizendo que o nosso Deus ele é diferente. E muitas pessoas se relacionam com o nosso Deus como se ele fosse esses deuses, né? Não, o nosso Deus tem boca, ele quer falar, ele quer interagir. O nosso Deus é um Deus que interage conosco. Então nós precisamos entender isso e interagir com ele. Agora, algumas condições para que a gente possa, para que a nossa mente consiga discernir aquilo que Deus está falando no nosso espírito. Primeira delas, conhecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus, irmãos. Vamos ler lá 2 Coríntios 15, 46. Não, 2 Coríntios vai até 13. Deve ser 1 Coríntios 15. Coríntios 15, 46. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é aquilo que é natural. É conhecer a palavra de Deus. Porque a palavra é o próprio Deus. Então você sabe, tem pessoas que a gente desenvolve uma intimidade tão verdadeira que a pessoa não precisa falar nada. Às vezes só um olhar dela você já entendeu tudo, é ou não é? Marido e mulher sabe bem o que é isso. Só o jeito de olhar, só o alô no telefone, você sabe: peraí, está acontecendo alguma coisa. E como eu já disse, às vezes a maneira como o Espírito Santo fala para nós é uma maneira muito sutil. Então é preciso que você tenha intimidade, que você conheça quem está falando, para que você possa interpretar da forma correta os sinais. Então a primeira coisa é você conhecer a palavra de Deus, porque à medida que você vai conhecendo a palavra de Deus, você vai conhecendo o próprio Deus, você vai entendendo a maneira de Deus falar, a ponto de que você começa a enxergar na Bíblia o caráter de Deus. Você começa a enxergar características que a Bíblia não fala. Por exemplo, eu já vi pregadores dizendo, né, aquela discussão mais besta do mundo, né, que Jesus estava escrevendo no chão quando chegou a mulher adúltera, né, que você lembra que o pessoal foi apedrejar e Jesus estava escrevendo, né, e aí Jesus fala assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, e o povo foi saindo de fininho, né. Por isso que eu não gosto de teólogo, né. Fala: você é teólogo? Não, eu sou teólogo, tchau, não quero nem conversa. Porque teólogo faz uma discussão tão besta. Mas eu estava vendo o pessoal conjecturando o que Jesus estava escrevendo na areia, né? O que Jesus estava escrevendo? Veja, primeiro, se fosse importante a Bíblia tinha mencionado, né? Se a Bíblia não mencionou, é porque não era. Mas me serviu de uma lição. Eu estava vendo, aí boa parte deles acreditam que Jesus estava escrevendo o pecado daqueles homens que estavam ali, por isso que eles ficaram constrangidos e foram saindo de fininho, né? E a primeira coisa que me veio quando eu vi isso foi: essas pessoas não conhecem o caráter de Jesus, porque Jesus nunca expôs ninguém. Jesus ele não veio acusar.
Jesus trabalha em outro lugar. Ele não quem acusa é Satanás, não é Jesus. Jesus podia estar escrevendo então alguma coisa de amor, mas jamais, porque eu conheço Jesus. Eu já li, eu sei. A Bíblia não diz isso, mas eu conheço a maneira, eu conheço o caráter, eu sei o que ele pensava, entendeu? Então quando você lê a palavra de Deus, automaticamente você passa a conhecê-lo de uma forma especial. Eu sei que Jesus não ia escrever isso, não combina com ele, entendeu? Então, para que você tenha revelação no Espírito, é importante que você o conheça, e nós o conhecemos pela palavra de Deus. Que mais? Ter olhos para ver, né? Olhos, fala de você querer enxergar, né? 1 Coríntios 2,14. Então você tem que ter capacidade. Então aqui fala, aponta para os olhos do Espírito, de você realmente ter condições. Não adianta você querer falar de coisas espirituais para quem não é espiritual. O que mais? Terceiro fator é ter luz. Luz veja, não adianta você ter olhos para ver, mas se o lugar é escuro, se Deus não te mostra, né? Isso fala de você ter revelação, você ter essa fala de uma experiência de você ser cheio do Espírito Santo, de você ter a luz de Deus para enxergar. Como eu falei, não basta você simplesmente pegar a Bíblia e querer ler ela, se você não tiver revelação. A própria Bíblia diz que a letra mata, mas é o Espírito Santo quem vivifica, quem traz vida para ela. E por outro são os olhos abertos também. Não adianta você ter olhos, não adianta você ter luz, mas se você quiser ter, você está com os olhos fechados, você não querer ter revelação. Deus, ele respeita a sua vontade. Deus, eu sempre falo, Deus não mete o pé na porta, só se você quiser enxergar. Se você não quiser ter luz a respeito de uma área, Deus não vai, se você não abrir os seus olhos, Deus não vai forçar você. Você tem que querer ter revelação de Deus, você tem que desejar aquilo, senão Deus não vai forçar as coisas com você. Amém? Agora, quais são as características de quando há uma revelação verdadeira, que é do Espírito? Então, primeiro, a revelação, ela gera vida. João 6,63. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Vamos ver se eu acertei. Eu chutei. João 6,63. Eita Jesus, lá, acertei no finalzinho. O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu vos disse são Espírito e é vida. Aquilo que vem do Espírito, ele gera vida no ambiente. Como eu falei, às vezes você chega numa reunião e o irmão ele fala algo da carne, aquilo parece que mata o ambiente, o ambiente está pesado. Mas chega um irmão também e libera uma palavra de Deus, aquele ambiente muda. Sabe, quando nós trazemos o Espírito de Deus, aquilo gera vida no ambiente. O irmão, às vezes você vai visitar um irmão que está para baixo, que está ruim, e você libera uma palavra que vem do Espírito, uma palavra de Deus, aquilo anima, aquilo vivifica, porque aquilo que é verdadeiramente que vem do Espírito, ele gera vida, nunca vai gerar morte. Mas também a revelação da palavra de Deus, ela gera fé. Vamos lá para Romanos 10:17. Se alguém já encontrou aí. Amém. A palavra de Cristo é a palavra que gera fé. Tudo aquilo que sai do Espírito, ele vem trazer fé, ele vem trazer encorajamento. O que mais? Revelação traz mudança, né? Mateus 16:16. A 17. Respondeu Jesus: feliz você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Então aqui, só para te lembrar essa passagem, Jesus tinha virado para os seus discípulos e perguntado assim: olha, que estão dizendo aí que o filho, quem que é o filho do homem, né?
E aí os discípulos, uns falam que você é Elias, outros falam que você é um dos profetas, outros falam que você é isso. E vocês, o que dizem que eu sou? E aí Pedrão, né, o cara mais atirado, mais, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né, aquele que foi enviado dos céus, né? E aí Jesus fala assim: bem-aventurados é Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelaste, mas foi o Espírito do meu Pai. E digo mais, tu és Pedro, tu és Cefas, né? E sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Ou seja, quando Simão, filho de Barjonas, tem a revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, Jesus transforma ele, fala: olha, você era Simão. E é interessante que Simão significa caniço, aquele caninho de bambu, ou seja, alguém que era, né, mole, não tinha consistência, né? Então, bem-aventurado é bambu, caniço, mas agora você virou uma rocha, porque você teve a revelação do Filho de Deus. Então tem pessoas, como que você sabe que alguém teve a revelação da palavra? Há uma mudança de vida. Pessoas que não mudam de vida porque não tiveram a revelação da palavra de Deus. Por isso que Paulo ora para que as pessoas tenham revelação. Se eu pregar e você não tiver revelação, não vai produzir mudança nenhuma na sua vida. Mas a Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir, a vida, ela se transmite pelo ouvir. Quando você ouve e isso se torna revelação, Deus abre os seus olhos, isso produz mudança de vida. Quem não mudou de vida é porque não teve revelação. Mas o oposto também é verdade, né? Tem irmão que é cheio de revelação, né? Não, porque Deus me revelou isso, porque Deus revelou aquilo, mas continua vivendo do mesmo jeito. Você não está tendo revelação do Espírito, porque a revelação, ela nos transforma. Amém? 11 agora. Então, quais são os princípios para que a gente possa obter a revelação? Um coração consagrado a Deus, um coração voltado para Deus. Sabe, Deus ele abre, ele se revela para aqueles que o amam. Jesus Cristo fala assim para os seus discípulos: eu já não vos chamo de servos, mas agora eu vos chamo de amigos, porque para os amigos a gente compartilha, eu falo dos planos. Sabe, da mesma forma, Deus ele se desvenda para aqueles que têm um coração voltado para Ele. Deus não vai falar da sua intimidade, do seu coração, para aqueles que têm outros interesses, para aqueles que não estão interessados em ouvir de Deus. Mas Deus abre o seu coração para aqueles que verdadeiramente o amam, para aqueles que têm um coração voltados para Ele. Quanto mais você ama a Deus, mais o Senhor compartilha do seu coração com você. Deus ele dá revelação para aqueles que têm o coração ensinável. Você sabe, há um princípio muito duro na Bíblia, que é o princípio que não há desperdício de recursos. Deus ele não gasta tempo com quem não vai ter resultado. Você sabe, lá na parábola dos talentos, a Bíblia fala que Deus chegou para um e deu 5 talentos, 5 medidas de ouro. Chegou para outro servo, deu 2 medidas, e chegou para outro e deu 1. E a Bíblia fala: cada um conforme a sua capacidade. Ou seja, no céu não há desperdício de recursos. Ele entrega conforme a capacidade de cada um. Se hoje Deus está aumentando a sua capacidade, Deus vai te entregar coisas maiores. Mas é interessante que mesmo aquele que recebeu segundo a sua capacidade, ou seja, ele tinha capacidade para aquele 1 talento que ele recebeu, mas ele negligenciou. E o que acontece no fim da história? Ele manda tirar aquilo que tinha dado para aquele e entrega para o que tinha mais, porque Deus, no céu não há desperdício de recursos. Deus só vai falar com quem quiser ouvi-lo. E digo mais, não só querer ouvi-lo, mas quem esteja disposto a seguir aquilo que está ouvindo. Deus não vai perder tempo falando para quem não tem interesse, ou só quer ouvir por curiosidade, né? Você sabe que tem crente que tem curiosidade para tudo, né? Pastor, será que Adão tinha umbigo? Né? Porque Adão não foi gestado, né? Eu fico pensando, para quê? Para quê? Então Deus não vai perder tempo com um tipo de detalhe, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Veja, a Bíblia eu já acho um livro bem grande, né? Só fala de coisa importante. A pessoa, se fosse gastar com esses detalhes aí, como que ia ser? E nós já temos um tremendo problema, porque nós não damos conta de
às vezes de nos aprofundar nisso que já tem aqui de revelação, o cara está querendo saber lá como que era assim, o assado, umas coisas que, né, que não faz sentido, irmãos. Então Deus só vai falar para quem tem um coração disposto a aprender e executar. Se for mera curiosidade, Deus, você pode ter certeza, Deus não vai ficar jogando conversa fiada com a gente, né? Ser um coração limpo. Você sabe muito, se nosso coração está embotado com outras coisas, né? A Bíblia fala das preocupações da vida, são coisas que nos impedem a ouvir de Deus, né? O Jesus, quando chega para os seus discípulos e fala, né, que ele tinha que lavar os pés dos discípulos, porque o pé, naquela época eles andavam de sandália, né, e era estradas de chão, então os pés ficavam sujos, né? Mas isso aponta também para a nossa alma, que tem contato com o mundo e vai se sujando. No nosso caminhar, nós vamos ficando sujos, né? E Jesus fala que ia lavar os pés dos discípulos, e Pedro fala, não, de maneira alguma, não sou digno que você lave meus pés. Jesus fala assim, aquele a quem eu lavo o pé não tem parte comigo. Uau! Aí Pedro fala, não, então você me lava inteiro, né? É um extremo ou outro, né? Crente almático é terrível, ou ele está no extremo ou está lá no outro. Jesus fala, não, só os pés. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Sabe, é importante que nós estejamos constantemente nos limpando, porque as coisas desse mundo, elas vão nos impregnando, e se nós não formos limpos pela palavra, essa sujeira vai cobrindo, nos encobrindo, nós vamos perdendo a sensibilidade. Então, falar de um coração limpo é um coração que está sensível para as coisas de Deus, um coração que não está sobrecarregado, ansioso, preocupado com demais com as coisas da terra, porque senão você não vai conseguir escutar as coisas de Deus. Dê um coração sem véu. Você sabe, na Bíblia fala que o véu foi usado por Moisés e representa a lei. Isso fala da religiosidade. Como eu falei, muitas vezes nós não ouvimos a Deus por causa de preferências pessoais. Irmãos, isso é terrível, terrível. Eu fiquei muito tempo, como eu falei, servindo uma igreja de pessoas muito simples, né? E eu não gosto nem de falar esse termo, mas entenda que eu não estou usando de forma pejorativa, mas a gente brinca que era a igreja que os irmãos falavam, nós vai, nós vem. E quantas pessoas, né, com muito letradas, né? Irmãos, quando eu falo que eu estava nessa igreja, nessa época eu tinha sido acabado de aprovar para um doutorado em Portugal, na área de direito. Então, assim, não era uma questão por falta de estudo, mas eu entendi que aquelas pessoas que estavam ali eram pessoas que fluíam de Deus. Mas quantas vezes eu vi pessoas que talvez não tivessem nem talvez a faculdade, mas se achavam melhores que aquelas que estavam ali fazendo uso da palavra, fechavam seu coração porque o cara cometeu um erro de português. Eu falei, cara, você deixou de receber a palavra de Deus porque você se preocupou por causa de um erro de sintaxe, porque o cara não formulou direito a frase, cara. Você é muito, desculpa, você é muito trouxa, né? Muitas vezes nós descartamos o conteúdo porque a embalagem não veio do jeito que a gente gostou. E aí que eu falo, a pedra de tropeço. Deus quer saber até onde você está disposto a receber dele. A que ponto você está disposto? Você é Paulo, o cara que tinha cidadania romana, era extremamente estudado, fazia parte do Sinédrio. Você vai aprender, sabe com quem? Você vai lá aprender com Ananias, um cara simples, sem cultura nenhuma. Você vai lá aprender com ele. E o apóstolo Paulo foi se submeter. Sabe, muitas vezes o nosso orgulho, nossas preferências pessoais são as nossas pedras de tropeço e nos impede de receber de Deus. A religiosidade, como eu falei aqui, o pregador não está de barba feita, ou não está usando gravata, então eu não vou escutar, não é homem de Deus. Pelo amor de Deus, graças a Deus eu acho que nós não temos esse ambiente aqui na igreja, né? Mas muito pelo contrário, irmãos, muito pelo contrário. Os irmãos que me conheceram, eu comecei pregando aqui de camisa social, né, de todo engomadinho, mas eu entendi que já tem muita gente fazendo isso, e existe um público que nenhum desses homens de Deus tem conseguido alcançar, que são jovens, que são pessoas que têm uma outra mentalidade, e por isso sim que às vezes eu
né, ando mais despachado, porque eu entendo que, assim como o apóstolo Paulo fala que a gente precisa se fazer, né, como os romanos para ganhar os romanos, se fazer como aqueles que estão fora da lei para ganhar eles, se fazer como louco para ganhar os loucos. Nós que somos livres devemos nos submeter para ganhar essas pessoas também. Então, o coração sem véu fala de você estar livre desses padrões de religiosidade, senão você vai estar sempre querendo que Deus se mova da forma como você quer. E deixa eu falar, Deus não faz dessa forma. Deus, ele tem as suas ideias próprias, tem o seu jeito próprio. E estar cheio da palavra de Deus também é necessário para que você possa obter revelação da palavra revelação de Deus, né? Como eu falei, através da palavra nós conhecemos a Deus. E muitas vezes Deus traz a revelação partindo do princípio quando você está meditando em cima da palavra que está escrita dentro da própria Bíblia. Então esse é um dos requisitos também para que você possa obter revelação do seu espírito. Por último, irmãos, eu queria falar sobre logos e rema. Você sabe, o termo palavra, ele é traduzido para o português, mas ele é usado no grego de duas formas. Se você for original, às vezes o termo é usado como logos e às vezes como rema. Então, por exemplo, eu coloquei aqui vários exemplos, vamos pegar um só. Vamos lá para João 14, 23. Evangelho de João, capítulo 14, verso 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Isso aqui no original é logos, palavra, a letra escrita. Agora vamos pegar, por exemplo, Mateus 4:4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui, essa palavra, no original, não é logos, é rema, que significa uma palavra revelada por Deus. Então, aqui fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Mas não é a palavra que está escrita na Bíblia, é a palavra que Deus revela através da palavra escrita. Vocês estão conseguindo entender? Uma coisa é você ler uma passagem, muita gente lê de forma natural o que está escrito na Bíblia é logos, é a palavra de Deus, mas é a palavra escrita. Mas quando essa letra, né, e é interessante que a Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando você pega a logos, que é a palavra escrita, e une ela com o Espírito, aí você tem o rema, você tem o que? A palavra revelada, a palavra que é trazida para dentro de si, né? Eu costumo falar, vem até o tutano para você, ela entra em você, essa palavra, não é mais a letra simplesmente de um livro que está ali na sua frente, mas Deus, ele fala de uma forma particular, específica e especial com você naquilo, aquilo entra em você de uma forma como se fosse vida. Então Jesus está falando que nem só de pão vive o homem, mas dessa revelação, isso que sustenta o homem, é o rema, é a revelação de Deus, é a revelação do Espírito em cima da logos, entendeu? Então essa é a diferença, né, entre logos e rema. Logos é simplesmente a palavra escrita, né, a palavra que Deus falou através dos profetas, né, e por meio de Jesus, né, a palavra que nós ministramos. Então o máximo que eu consigo fazer aqui é logos. Eu estou falando palavra, mas quando você está com o seu espírito operante, né, esse logos, ele é recebido pelo teu espírito e se transforma em rema, né? Ou seja, a palavra revelada, né? Ela traz revelação, e como revelação aquelas características que eu falei para você, né? Ela traz vida, ela traz transformação. O que mais que traz? Vamos pegar a cola aqui. Traz vida, traz revelação e ela gera fé. O logos não pode fazer isso, apenas o rema que pode fazer isso. Ou seja, é essa mistura, né, esse componente que pega a palavra falada, a palavra escrita,
o idioma que nós estamos usando aqui com a revelação do Espírito, e ela gera algo que é vida em você, né? Que é o rema, a revelação da palavra de Deus. Amém, irmãos? Perguntas? Encerramos. Consegui correr. Amém? Irmãos, então esse módulo, né? Vocês viram que eu falei assim, muito rápido, né? Todo esse conteúdo. Mas vai ser muito importante que depois você venha meditar sobre essas coisas, né? E eu fiz aqui um resumo, né? Na verdade eu só coloquei mais nos tópicos, mas é algo que você pode começar a exercitar. Eu espero em breve poder, eu tenho que editar, né? Isso que está sendo filmado junto com áudio, e vou disponibilizar o link para quem está aqui, para que você possa assistir de novo essa aula. Irmãos, é muito importante, né? O que você vai fazer daqui para frente é o que vai determinar o seu sucesso ou não, né? De você, a sua decisão de praticar isso que nós falamos aqui, né? A Bíblia fala lá em Tiago que não adianta nós sermos apenas ouvintes da palavra de Deus, mas nós sejamos praticantes, né? Então, o que vai determinar a sua caminhada, o seu desenvolver no Espírito, é o que você vai fazer daqui para frente com aquilo que você ouviu, né? Se você desejar praticar aquilo que a palavra de Deus diz, se você começar a dar importância para aquilo que talvez até hoje você não deu tanto valor, ou nem sabia que existia, que era o seu Espírito, né? Que era o Espírito de Deus falando com você, isso é o que vai determinar o seu futuro, né? Você não vai sair daqui como um expert, ouvindo a Deus e tal. E como eu falei, eu levei muito tempo para entender isso, coisas que hoje para mim é muito natural falar disso, e ter experimentação disso. É muito fácil para mim ter uma percepção no Espírito, mas isso levou um tempo. Mas a minha persistência nisso foi determinante para que isso se tornasse um fruto, se tornasse algo natural na minha vida. E irmãos, isso é talvez a coisa mais importante da vida cristã, depois do novo nascimento, é você ser alguém guiado pelo Espírito, é você ter essa conexão, essa relação com Deus que se opera no ambiente do Espírito. Isso é o que determina talvez o teu sucesso da vida cristã, né? Eu não estou falando agora de novo nascimento, mas eu estou falando de você poder desfrutar, né? Lembra aquela história de que nós talvez estejamos num deserto e Deus queira nos levar para Canaã, e há uma necessidade que nós aprendamos alguns conceitos onde nós estamos, né? E essas coisas vão nos permitir desfrutar das coisas de Deus. Então, essa relação com o Espírito talvez seja a coisa mais importante da vida cristã, é nós aprendermos a ouvir e interagir com Deus no Espírito, né? Essa é a vontade dele para nós no hoje. Amém, queridos? Vamos ficar de pé então e orar ao Senhor.